Nós vamos abrir a palavra agora primeiro para os deputados, depois nós vamos responder algumas perguntas e abrir para a plateia. Por conta do adiantado da hora, eu vou pedir para que as manifestações sejam de no máximo 3 minutos, até porque nós temos hoje sessão deliberativa marcada para tarde. Se o deputado não estiver presente, a gente vai continuando a lista e depois retorna assim que o deputado retornar para a reunião. Primeiro é o deputado Darcy de Matos, de Santa Catarina, com a palavra. Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência que junte o meu tempo de 3 minutos com o tempo da liderança do meu partido para que eu possa explicitar uns minutos a mais sobre esse tema tão importante para o Brasil. Eu, particularmente, sou contra esse mecanismo previsto no nosso regimento, mas eu vou deferir o seu pedido, só que vai atrapalhar o nosso horário, mas está autorizado 5 minutos como tempo de liderança. Obrigado. Senhor presidente, eu quero falar como coordenador da bancada PET da Câmara dos Deputados e quero iniciar, senhor presidente, afirmando que a minha exposição de forma alguma vai atrapalhar quem quer que seja. Meu objetivo de estar aqui em Brasília é ajudar o Brasil e ajudar todos os segmentos do nosso país. Quero lamentar que nós temos aqui, senhores e senhoras, 18 membros efetivos da Comissão do Meio Ambiente e 18 membros suplentes. Eu não sei se nós temos presente aqui suplentes e efetivos mais do que 5. Isso é um dado preocupante, presidente, porque nós vamos daqui a alguns dias votar o projeto da maior importância para o Brasil e talvez hoje, que era o momento para a gente debater, entender, contextualizar o assunto, nós não estamos conseguindo cumprir esse papel. Dito isso, senhor presidente, eu quero lembrar que os criadores de pássaros que estão aqui, alguns de Santa Catarina, outros do Brasil inteiro, são criadores, são brasileiros que cumprem a lei. São brasileiros legalistas. Eles são criadores em cativeiro, praticam uma atividade lícita, amparada por lei, senhor presidente, além de apoiada por tratados internacionais ratificados pelo Brasil. O Congresso Nacional, senhor presidente, todos sabem, por meio do decreto legislativo número 2, de 3 de fevereiro de 94, aprovou o texto da Convenção da Diversidade Biológica. Portanto, todos que estão aqui são brasileiros, trabalhadores, cumpridores da legislação. E aí eu lamento profundamente e discordo desse projeto de lei 3264/2015 intempestivo, inoportuno. Por quê? Porque ele, de forma flagrante, ele tenta criar um precedente no Brasil, proibindo a criação em cativeiro, sendo que, praticamente, me parece que todos os países desenvolvidos do mundo autorizam a criação em cativeiro. Nós vamos reinventar a pólvora do Brasil, senhor presidente. Nós vamos trabalhar contra a realidade mundial. Mais do que isso. Em Santa Catarina, quando deputado estadual, eu fui autor da Lei 17.491, que criou um regramento, é o único estado do Brasil ainda, espero que possa ser copiado pelos demais, que criou um regramento jurídico, um arcabouço jurídico, que regra a criação, a comercialização e a realização de torneios naquele estado. Derrubamos o GTA, porque não há necessidade, porque os dados que o órgão fiscalizador necessita já está no sistema, não há necessidade. Primeiro estado do Brasil. Nós estamos falando, senhores e senhoras, de um segmento que tem 500 mil criadores. Nós estamos falando, nesse momento, de um número de aproximadamente 38 milhões de aves no Brasil, oficiais. Nós estamos falando na casa de 120 mil empregos no Brasil, que essa cadeia, que esse setor cria, proporciona, e gera por ano um faturamento de 1,7 bilhões de reais. Tá certo? Num PIB de 34 bilhões.
Ora, senhor presidente, eu quero também dizer que esse projeto de lei, se fosse aprovado, quem é que ia assumir a responsabilidade da destinação desses 38 milhões de aves no Brasil? Soltar na natureza é crime. Quem é que ia se dispor a praticar o crime ambiental? Ora, se você liberar na natureza uma ave que não tem condição de sobrevivência, você pode ser caracterizado como maus tratos, senhor presidente. Quem é que vai assumir a responsabilidade da morte dessas aves, porque a União, os estados, os municípios não têm condição de assumir? Então esse projeto é um projeto que vem na contramão da história. Senhor presidente, mais do que isso, os inimigos dos criadores, os inimigos da natureza, não somos nós aqui criadores. Os inimigos são claros e têm endereço. É o uso discriminado de agrotóxicos no nosso país. Mais do que isso, é o desmatamento desenfreado do nosso país, que não tem uma fiscalização adequada. O senhor é especialista, presidente, e sabe do que eu estou falando. Os inimigos não estão aqui nessa sala. Aqui nós temos brasileiros, trabalhadores, criadores, cumpridores da lei. Os inimigos são os traficantes de aves, que no mundo é o terceiro maior tráfico, perdendo para drogas e armas. Os criadores são eminentemente preservacionistas. É cultural a criação, promove o lazer, gera o emprego, aquece a nossa economia e, portanto, tem e merece o nosso respeito. Esse projeto, senhor presidente, esse projeto, o presidente Rodrigo Maia mandou para a Comissão de Economia, mas esse fórum aqui ambiental, essa comissão, é o fórum adequado, da maior importância para tratar desse projeto. E aí eu faço um apelo aos nobres deputados, para que nós possamos rejeitar esse projeto de lei 3264/2005, porque ele é um projeto que está na contramão da história mundial. Os demais países autorizam, como foi dito aqui por aqueles que me precederam, os cientistas e técnicos e professores. Se não fossem os criadores, muitas espécies já teriam sido extintas no nosso país. Em alguns estados já temos projetos embrionários da reinserção de pássaros de algumas espécies na natureza. Concluindo, por favor. As palavras, senhor presidente, agradecendo essa oportunidade e fazendo um apelo a todos os parlamentares para que nós possamos proporcionar essa oportunidade aos criadores, que continuem cumprindo a lei e que continuem preservando os pássaros do nosso país, as espécies. Muito obrigado. Próximo é o deputado Neri Geller. Próximo, deputado Zé Carlos. Deputado Zé Carlos, 3 minutos, por favor. Senhor presidente, deputado Carlos Gomes, em nome de quem eu quero cumprimentar todos os convidados aqui presentes, todos os criadores, representantes de entidades. Eu não vou aqui tratar dos aspectos técnicos, obviamente, porque não tem essa capacidade, foi muito bem explicado aqui pelo doutor Luiz Fábio, tratar dos assuntos econômicos aqui, legais, que também foi explicado aqui, muito bem explicado pelo doutor Sebastião Roberto, mas eu entendo claramente que esse projeto de lei, o deputado Carlos Gomes, sim, parabenizá-lo por esse momento importante de trazer para essa casa esse debate, para que não se leve para aquele plenário um projeto de lei cujo a essência possa ser mal compreendida e se leve a muitos pais de famílias a não terem que colocar arroz e feijão na mesa por conta de um projeto de lei que, na sua intenção, eu até acho que possa ser a melhor possível, mas na prática não é. Não é. Na prática, em vez de preservar, vai sacrificar. E aqui eu posso claramente repetir o que já foi dito aqui, como exemplo dos canários belgas. Como exemplo, no momento que essa lei fosse aprovada, que com certeza não vai ser,
quantos milhares, quantos canários nós estaremos matando, sacrificando, porque não tem condição de sobreviver na natureza. Eu tenho certeza que não é isso que a essência desse projeto quer. No aspecto econômico, quantos pais de famílias perderão seu emprego e na situação atual que o país vive, será que é isso que o país quer? Será que é isso que essa casa quer? Aumentar o número de desemprego? Aumentar ou diminuir a arrecadação das empresas que arrecadam ou que contribuem para os estados, para os municípios, com a venda dos produtos, cujo valor já foi aqui bem explicado pelo doutor Sebastião Roberto? Com certeza não. Mas é isso que nós queremos aqui, pautar essa discussão. E aqui eu lamento que não tenhamos aqui tantos deputados para que essa discussão possa ser internalizada e nós tenhamos a consciência de que temos que preservar e não sacrificar. E esse projeto de lei, com certeza, vai, não na sua essência, não na sua intenção, mas na sua prática, vai na contramão daquilo que o país precisa e daquilo que nós, que criamos, que queremos preservar, desejamos, na legalidade, com todo o aparato legal possível, continuar preservando, como está ali escrito nas camisas, criar realmente a preservar. E esse projeto de lei não vai nesse sentido. Eram essas minhas colocações, senhor presidente. Obrigado, deputado. Gostaria de registrar também aqui a presença do deputado Rodrigo Coelho, deputado Átila, ambos do PSB. Próximo deputado inscrito, deputado Lucas. Lucas, com a palavra. Alô. Alô. Oi. Pronto. Quero saudar o presidente, deputado meu conterrâneo Carlos Gomes, e de forma muito breve, em virtude dos 3 minutos, eu quero dizer, presidente, ao público que está, que nós temos no nosso país, infelizmente, uma prática para resolver problemas, punir quem trabalha dentro da legalidade. E eu acho que esse projeto, ele deixa muito claro isso. Eu lá no Rio Grande do Sul, por muito tempo, debati esse tema como deputado estadual. E o contrabando, o tráfego e a captura ilegal de pássaros faz com que se venha buscar alternativas dentro da condição daqueles que trabalham dentro da legalidade e que querem estar de acordo com a legislação brasileira. Os criadores de pássaro, eu quero dizer que de forma muito clara e tranquila, eu não crio pássaro, não tenho nenhum pássaro, apesar de no nosso estado até ter cultura de ter animais em casa, mas eu me deparei há muitos anos atrás com o pedido dos criadores de estarem dentro da legalidade na mudança da legislação, em que eles não poderiam e não tinham fornecimento de anilhas a partir do nascimento desses animais, eles acabavam ficando criadores ilegais. E vieram pedir um socorro para os deputados estaduais naquele momento, para que eles pudessem entrar e estar de acordo com a lei, porque eles prezavam não apenas pelo seu CPF, mas principalmente pelos seus animais. E eu acabei conhecendo os criadores em que tratam esses animais como membros de sua família. E eu acompanhando esse debate, eu vejo que nós, nos dias de hoje, se tivermos esse projeto aprovado, e já foi dito aqui, estaremos cometendo, quem sabe, o maior crime ambiental da história do país. E a pergunta que fica, e aqui foi recheado de perguntas, mas a pergunta que fica é, se nós proibirmos a criação, nós vamos efetivamente aumentar o número de animais na natureza? Eu tenho dúvida, eu tenho certeza que não. Eu tenho dúvida que será o contrário. Nós tivemos aqui exemplos, e aí o exemplo nessas reuniões que tivemos esses dias, da reintrodução da ararinha azul na natureza foi a partir de criatórios em cativeiro que conservaram a espécie, e agora nós teremos a reintrodução de uma espécie extinta na natureza. Portanto, presidente, nós temos a obrigação de combatermos, sim, o crime ambiental, de combatermos, sim, o tráfico de animais, a captura ilegal, principalmente a falsificação de anilhas. E nós tínhamos que estar debruçados nesta comissão, nesta casa, para punir estas pessoas que trabalham de forma ilegal e que colocam pessoas decentes, famílias inteiras, pessoas que prezam pelo seu sobrenome na ilegalidade ou querendo encaminhar para a ilegalidade e, principalmente, fazendo com que essas pessoas acabem, muitas vezes, com seu sustento de vida e, acima de tudo, na condição de preservar a natureza. Porque o criador de pássaro legal, ele preserva a natureza. Essa é a pura realidade.
E eu quero... Não sou membro dessa comissão, mas apesar de um admirador dos criadores de pasto, eu quero deixar aqui, de forma muito clara, podem contar com o meu trabalho e com o meu apoio. Um abraço a todos, muito obrigado. Próximo deputado inscrito, deputado Ricardo Izar. Cumprimentar o presidente Rodrigo Agostinho, o deputado Carlos. Por gentileza, por favor, vamos aguardar depois as respostas dos nossos convidados. Passo a palavra agora para o deputado Neri Geller. Tá certo, deputado? Isso mesmo. Boa tarde a todos. PP do MT. Mato Grosso, isso mesmo. Obrigado, presidente Rodrigo, nosso deputado Carlos Gomes, que está conduzindo os trabalhos, e parabéns a todos os palestrantes, ao qual só não consegui acompanhar toda a apresentação do nosso Sebastião, diretor da Coapra. Senhores, por favor. Gostaria de Por cumprimentar... gentileza, só um pouquinho, deputado, por favor. Só reponho o tempo do deputado. Por gentileza, ouçam, depois vamos ouvir os nossos que foram indagados, nossos debatedores, e vamos abrir para os senhores depois também fazer a manifestação. Mas é importante para que nós possamos avançar. Por gentileza. Eu gostaria de cumprimentar, além da mesa, os nossos colegas deputados e todos que estão nessa audiência pública. Importante ressaltar a presença de tantas pessoas, o que mostra exatamente da importância que tem esse debate. Cumprimentar o meu vereador da minha cidade, vereador Mano. Fez questão, Sebastião, que eu tivesse aqui como um dos membros e defensores da questão da preservação da fauna e da flora, alinhado exatamente com essa questão também do carinho que se tem por espécies, seja elas nativas ou seja elas domésticas. Eu quero deixar aqui registrado ao meu amigo Izar, que é do meu partido, progressista, realmente da preocupação que nós temos de ir na contramão do que está acontecendo no Brasil e pelo mundo afora. Da importância que você tem de fazer a preservação alinhado com a legalidade, da segurança jurídica, e eu estou falando do Código Florestal, que acaba também sendo um elo dessa questão do que nós estamos discutindo hoje, do PLN 3264, que vai exatamente na contramão do que está acontecendo no Brasil. Enquanto que nos outros países se faz a comercialização, se busca parâmetros legais para que isso aconteça dentro da legalidade, com a preservação e o cuidado aos maus tratos, ao cuidado exatamente do que a Polícia Federal está fazendo e o Ministério Público e os órgãos de controle para que não se faça o comércio ilegal de animais, e tem hoje condições para isso acontecer. Mas, ao mesmo tempo, se pode explorar isso de forma a fazer a sustentabilidade acontecer. Quem faz essa atividade por esporte ou até atividade econômica, que particularmente eu defendo, ele faz isso com carinho, né? E tem hoje meios legais de você fazer a fiscalização e cuidar da questão dos maus tratos. Então, eu acho que cabe aqui uma reflexão a todos nós para que a gente possa caminhar no sentido de fazer as coisas dentro da legalidade e que se faça também com bom senso. Então, eu estou completamente convencido, já fui deputado em 2011, fiz parte da frente parlamentar, tenho vários amigos e que são pessoas de bem, que praticam esse esporte e que vivem a natureza no seu dia a dia. Fazem a reprodução em cativeiro, mas fazem com uma sensibilidade muitas vezes maior do que quem não defende exatamente a reprodução em cativeiro. Então, essas são minhas palavras, deixar aí que eu estou muito alinhado para que a gente faça, dentro do que o nosso Rodrigo fez a apresentação. Nós temos hoje lei para inibir o que é ilegal e podemos melhorar a legislação para que ela seja dentro dos parâmetros morais para fazer a preservação acontecer. Obrigado. Obrigado, deputado.
Próximo, deputado Schiavinato. É Schiavinato mesmo, deputado? Schiavinato. Parabéns, foi na primeira. Mas é uma satisfação, o Carlos Gomes está aqui hoje para poder falar de um assunto importante que nós temos que defender o nosso sistema. E eu me sinto muito à vontade, coloco uma posição contrária ao projeto 3264 e vou explicar o porquê. Tivemos a oportunidade lá no estado do Paraná, junto com os criadores, que são muito bem organizados. Está aqui o Miguel Tanamati, que esteve liderando, junto com o seu Alírio, lá de Cascavel, e tantos outros criadores, um trabalho feito na Assembleia Legislativa do Estado, junto com o Instituto Ambiental do Estado do Paraná, onde nós conseguimos aprovar uma lei que foi sancionada e publicada em 12 de dezembro de 2018, que é completamente distinta e contrária ao que nós estamos discutindo aqui. Nós procuramos, através de uma legislação, proteger os animais, proteger os passarinhos, digamos assim, e nós o fizemos com liberdade absoluta, ouvindo a categoria e com conhecimento da necessidade de poder fazê-lo para trazer uma tranquilidade, protegido pela lei, aos criadores de pássaros que fazem essa atividade, e é uma atividade que dá empregabilidade e que, acima de tudo, protege os nossos pássaros. E essa lei dispõe sobre a política e gestão e as atividades de manejo e uso sustentável das espécies de passeriformes, da fauna nativa de origem silvestre, desenvolvidas por criadores amadoristas e criadores comerciais. O artigo 1º dessa lei dispõe sobre a política da gestão e as atividades de manejo e uso sustentável das espécies de passeriformes de fauna nativa de origem silvestre, introduzidas de forma sistemática no território paranaense. E daí uma série de porquês da implantação dessa lei. O artigo número 2, o Estado licenciará os criadores de pássaros da fauna brasileira, observando dispositivos da Lei Complementar Federal, número 140, e aí por diante. É uma legislação que dá oportunidade aos criadores de pássaro de terem essa atividade e de, dentro dessa legislação, com acompanhamento do IBAMA, acompanhamento do Instituto Ambiental, dá tranquilidade aos criadores que fazem esse trabalho de preservação ambiental, cuidando de seus pássaros. Os criadores comerciais, né, envolvidos também nesse procedimento, que protegem os passarinhos com a sua comercialização. Então é um projeto que veio a contribuir com a preservação dos passarinhos, digamos assim, através de uma legislação estadual que eu até diria a todos os deputados de outros estados que possam acessar a essa legislação do Estado do Paraná, Lei 19.745, para que possam também procurar resolver essas questões a nível estadual. Então nós estamos aqui defendendo a categoria dos criadores de pássaros e, acima de tudo, defendendo esses pássaros que são criados em cativeiro, né, em gaiolas, pela necessidade da sua preservação. E parabéns a todos os envolvidos, né, por esse momento de discussão de um tema que é importante e que, se necessário for, nós estaremos aqui votando e, logicamente, valorizando aí o trabalho feito pelos criadores. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Próximo deputado inscrito para se manifestar por 3 minutos, Rodrigo Coelho. Obrigado, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas deputados. Saudar aqui, em nome do Sebastião, diretor da COBRAP, os demais expositores. Quero saudar o Rafael Boing, de Joinville, que está aqui presente também, o João, da Federação Catarinense. Aliás, a nossa federação é exemplo para o Brasil, não só na organização de eventos, mas em especial
na promoção e na preservação do meio ambiente. Não sou membro da comissão, mas como filho, neto e bisneto de criador de pássaros, eu não podia, e não ia me perdoar se não estivesse aqui presente e desse o meu testemunho contrário a esse projeto. Primeiro que eu sou um grande defensor da autonomia do legislador em propor projetos de lei. É uma prerrogativa excelente e fantástica do parlamentar. Mas, às vezes, a gente acaba discutindo projetos, em especial numa semana que se discute a reforma da Previdência, né, a questão do COAF, sob a batuta do ministro Moro ou do ministro Paulo Guedes, a questão de 13 milhões de desempregados no Brasil, e temos que todos nós movimentar a casa, né, e muitos vieram de longe aqui, para discutir um projeto de algo que está muito bem consolidado com a legislação atual, que já pune severamente o tráfico de animais e os maus tratos. Aliás, os que estão aqui, os criadores, são os primeiros a denunciar qualquer tipo de maltrato que tenha, qualquer tipo de tráfico. É algo que está na cultura, não só catarinense, mas do Brasil e do mundo, a criação de pássaros, que movimentam não só a venda de anilhas, bebedouros, gaiolas, torneios, né, e assim por diante, gerando uma economia nos eventos que acontecem Brasil afora, mas que, em especial, gera, inclusive, impostos, tributos para o poder público, na venda de vários desses produtos que eu aqui citei. Eu lembro com carinho do meu avô, do meu pai, que antes mesmo de tomar café, eles iam tratar o passarinho. Antes mesmo de tomar café, eles vão lá tratar o passarinho. É algo cultural isso, que muitos fazem, né, e que mostra o carinho que eles têm. E muitas dessas espécies que hoje são criadas em cativeiro, se não fosse o trabalho dos criadores, estariam hoje extintas. Essa é a grande realidade, é que nós, seres humanos, invadimos o habitat natural deles. Hoje, os centros urbanos não têm mais espaço para os animais. Se for soltar esses animais que aqui estão, para onde eles irão? Aliás, é um crime ambiental e muitos deles morrerão, né? Essa é a dura realidade. E o que matou os pássaros ao longo dos anos foi o uso indiscriminado de agrotóxico, que matou vários deles. Então, venho aqui deixar meu voto contrário a esse projeto, que já seja eliminado aqui na comissão, para que nós percamos tempo na discussão de algo que vai prejudicar não só a economia, mas a geração de emprego e renda para essas pessoas que são seres humanos, que fazem um trabalho fantástico, é algo familiar. Você vai no evento, tem a criança, o pai, a mãe, o filho, o avô, está toda a geração no ambiente saudável e que gera apenas o bem-estar das pessoas e dos animais. Então, por isso, viva os criadores, viva os pássaros. Obrigado, deputado Rodrigo Coelho. Próximo orador, deputado Jovair de Mello, que criador, esse produz café. E muitos pássaros no meio dos cafés e nas nossas propriedades rurais. Senhor presidente Carlos Gomes. Senhores, por gentileza, tem um deputado fazendo uso da palavra, e eu gostaria da colaboração de todos. Mais uma vez, obrigado. Senhor presidente Carlos Gomes, demais convidados, eu sou o deputado federal Jovair de Mello, do Estado do Espírito Santo. Para começar início de conversa, manifestar o meu voto contrário a esse projeto de lei 3264, respeitando a prerrogativa parlamentar de sua altura, mas de uma infelicidade, um projeto que não dialoga com as tradições e culturas de um país e, acima de tudo, não dialoga com homens e mulheres responsáveis que têm nesses espaços que eles criam em suas propriedades, em suas residências, um carinho tão quanto igual à sua família. Eu queria estar aqui discutindo pesquisa para esse segmento, inovações, muitas outras coisas, mas, infelizmente, estamos tratando desse tema que tira emprego, né, que gera uma desestabilização de um negócio nesse país rural, que o Brasil precisa de avançar cada vez mais. Infelizmente, eu tenho até respeito aqui alguns colegas que fizeram até algumas menções contra a agricultura, mas esse país teve uma ocupação urbana desenfreada, de uma forma desregulada, uma cidade que crescia sem controle, e isso, sim, trouxe muita nossa dificuldade. Eu falo aqui em nome dos criadores de pássaros do Espírito Santo, a pessoa do Nivaldo Bose, que é uma pessoa referendada.
eu tenho certeza que nós precisamos de criar, sim, a partir desse grande mecanismo de negócio, um grande campo de oportunidade. Combater a bandidagem, combater os maus caráteres. São essas pessoas que querem que esse projeto tramitem, porque aí vai incentivar essa clandestinidade que todo mundo precisa e merece. As pessoas que estão aqui, ou estão em casa assistindo, são homens e mulheres que colocam a cara para bater, porque tem sua responsabilidade, muito carinho com tudo isso. Portanto, senhor presidente, eu quero fazer essa defesa. Eu que sou autor aqui nessa casa do projeto de pagamento por serviços ambientais, sou autor de incentivo para a área de proteção de parque, mas sou um defensor incondicional disso que é tradição no Brasil, que é cultura no Brasil, de muita responsabilidade. O colega aqui citou, os homens e as mulheres que criam pássaros em casa, em cativeiro, levanta de madrugada, antes de qualquer afasia, antes de tomar seu próprio café, da própria família, às vezes, que ainda está dormindo, tem um carinho especial de fazer cuidado com esse espaço, porque tem sua vida, a sua história, a sua paixão, o seu comprometimento. Portanto, é preciso levar isso em consideração. A pergunta que eu faço, então, nós vamos acabar com os zoológicos no mundo todo? Essa é uma pergunta que eu faço, porque é preciso debater a coisa sem hipocrisia. Porque é fácil ser contra alguma coisa, mas é difícil discutir um assunto tão delicado. Portanto, eu quero defender pesquisa, ciência, tecnologia, inovação e, quiçá, até ferramenta de crédito para que esses homens e essas mulheres que têm a criação de pássaros a sua fonte de renda e uma responsabilidade tremenda. Como disse aqui, muitas espécies nesse país foi salvo de forma voluntária, a custo próprio, por esses homens, por essas mulheres. Por isso me manifesto o meu repúdio e a minha reprovação a esse PL e falei de tudo para legalizar, certificar e criar condições, inclusive, para que possa ser ampliado nesse país, para gerar emprego e renda e oportunidade. E a maioria deles que estão aqui, muitas vezes assistidos por um veterinário, por um tecnista, mas são homens e mulheres simples e humildes na tradição, na cultura, por esforço próprio, leram, aprenderam ao longo do tempo, ou seja, eles hoje prestam um grande serviço à nação e tem que dizer para eles, obrigado, vocês em algum momento fizeram o que o Estado não fez, que foi preservar e recuperar muitas espécies dos nossos animais. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Ato contínuo, já passa a palavra para o deputado Gilberto Nascimento. Senhor presidente, senhores Sebastião, Roberto, Luiz Fábio Silveira, deputado Rodrigo, deputado Carlos Gomes, que já esteve, doutor Rodrigo, eu não consegui ver ali o nome do último, Ricardo Bonfim Machado, espero que tudo tenha um bom fim nessa reunião, não é? O nome de Vossa Senhoria já reflete isso. Presidente, eu estou muito tranquilo em falar nessa tarde, porque durante toda a minha vida, o meu pai sempre teve passarinho em casa, não é? Meu pai era um apaixonado por pássaros. Legal. E eu me lembro da gaiolinha dele, que, mesmo nessa direção, sempre cuidando do passarinho, tinha muitas vezes muito mais cuidado com os passarinhos do que a família falava, só pensa nesses passarinhos, não é? Mas é o carinho de quem gosta do pássaro, não é? Quem tem esse pássaro e que acaba tendo cuidado com ele, logicamente, se fizer algum mal, já existe legislação própria hoje para punir as pessoas que pratiquem qualquer crime contra uma ave ou contra um animal e assim por diante. Nós estamos aqui hoje discutindo uma atividade também comercial já, não é? Uma atividade que gera emprego, uma atividade que gera impostos, uma atividade que nós não podemos simplesmente, num determinado momento, falar, tá bom, para com tudo isso. Tá, e aí o que é que nós vamos fazer com esses passarinhos? Nós vamos soltar todos? Nós vamos matar todos? Nós vamos eliminar todos? Como é que vai ser isso? Não é? Claro que nós respeitamos as diferenças, respeitamos aqueles que entendem de forma diferente, mas eu sou muito claro em dizer, eu sou totalmente contrário a esse projeto. Eu me lembro, por exemplo, presidente, e aconteceu um negócio muito interessante, eu tinha 2 curiós lá em casa. E foi muito interessante porque um curió acabou, a moça lá em casa trabalhando, doutor, um determinado dia esqueceu a gaiola meio aberta quando foi limpar a gaiola e o passarinho acabou indo embora. E ela me contou com muita tristeza, era uma quinta-feira à noite quando eu cheguei aqui de Brasília, me contou com muita tristeza, doutor, eu não queria lhe falar, mas o seu passarinho foi embora. Mas foram os 2? Não, ficou um. Falei, não tem problema, lamentável e tal, sei que a culpa não foi sua, ninguém faz isso porque quer. No dia seguinte ela colocou a gaiola do lado de fora no mesmo lugar. E por incrível que pareça, deputado Rodrigo, por incrível que pareça, Carlos, daqui um pouco ela vai e diz, me chama lá e fala, doutor,
o passarinho voltou. E eu fui lá, olhei, o passarinho estava exatamente em cima da gaiola, provavelmente sentiu fome, não tinha o que comer, voltou, sentou em cima da gaiola. Eu peguei a gaiola, trouxe para dentro, peguei o passarinho, coloquei dentro de uma forma muito tranquila. Ou seja, é um passarinho criado em cativeiro, quer dizer, poderia dizer cativeiro não, criado em gaiola. Criado em gaiola, que este passarinho, ele só sabe viver ali, não adianta nós soltarmos. Então, hoje, proibir essa atividade, tirar a alegria, a felicidade daqueles que têm no passarinho o seu bichinho de estimação, é realmente uma grande crueldade. Vamos deixar esse povo trabalhar, vamos deixar o Brasil crescer, vamos deixar esse povo ser criativo e vamos, pelo contrário, ensinar a todos os brasileiros que precisam cuidar dos seus animais de estimação. Isso é o que eu espero que esta comissão venha se conscientizar a cada momento. Muito obrigado. Obrigado, deputado Gilberto Nascimento. Perguntas feitas pelos internautas participantes do E-Democracia. Em respeito aos nossos participantes que estão nos assistindo através da internet, ele tem uma pergunta. Temos como exemplo de que a criação responsável em cativeiro salva as espécies em extinção. O caso de Ararinha Azul foi citado aqui. Não fosse os criadores, essa espécie estaria extinta. Por que não aumentar a fiscalização no desmatamento e no tráfico? Pergunta que foi feita do Basílio Neto Almeida. Também o Leonardo Dias Leite, pergunta 1, ao senhor Sebastião Roberto. Cadê o Sebastião Roberto? Qual a importância da criação de passeriformes para o meio ambiente e para a economia atual? 2. Existe algum projeto de soltura de aves nativas para repovoamento? O senhor pode citar algum? Anota a pergunta para depois responder. Ao senhor Luiz Fábio Silveira e Ricardo Bonfim Machado. Os criadores amadores possuem um papel importante na preservação das espécies ameaçadas de extinção. Quais os impactos ao meio ambiente caso milhares dessas aves nativas sejam soltas? Rafael C. Santos, pergunta aberta a todos. A criação como é que se fala? Excito. É reconhecida mundialmente como uma das armas contra a extinção. Os bicudos, por exemplo, já começam a ser reintroduzidos em alguns estados como São Paulo e Minas Gerais, graças à criação. Qual a fundamentação técnica para uma lei que proíbe algo benéfico para preservação? Anote as perguntas, porque depois que forem fazer a intervenção pode responder. Márcio Marques, qual será o destino dessas aves que já estão com seus criadores? Já tem lugar pronto para colocar as aves? Será feita uma adaptação para voltar para a natureza, sendo que foram criados desde filhotes em cativeiro? Quem fará essa adaptação? Tem um órgão capacitado? Por último, a criação é liberada há muitas décadas, mas muitas espécies criadas comercialmente estão cada vez mais em risco de extinção. Portanto, é uma falácia dizer que a criação comercial preserva as espécies. Existe algum criador que trabalha com soltura de indivíduos? São as perguntas que vieram via o E-Democracia. Se soltar, eles morrem. Presidente, eu gostaria de dizer que eu vou me retirar agora, tendo em vista o deputado Rogério Marinho, que está aqui, e nós estamos tratando de um assunto tão sério como esse, que é a reforma da Previdência para os idosos e para as pessoas com deficiência. Então, perdoem-me a minha saída, mas tem que ir lá. Muito obrigado. Obrigado, deputado Gilberto. Eu vou abrir a palavra também para os nossos convidados, limitado a 2, quem sabe, faça um esforço para fazer a pergunta e algumas colocações em 2 minutos, porque tem muita gente e eu quero ouvir o máximo que der. Depois, caso tenha alguma pergunta também, os convidados que estão à mesa estarão anotando e depois, na sua fala, para fazer o encaminhamento final da audiência pública, poderão responder. Tá bem? Levante a mão, se identifique e tal, e comece a contar o tempo. O amigo lá atrás primeiro... Isso. Por gentileza, aperta o botão, liga o microfone, se identifique, vou
Não é crueldade minha, mas é questão escassez de tempo. 2 minutos. Ok. Eu só queria voltar lá... Eu sou contra a crueldade, não é crueldade, mas é escassez de tempo. Boa tarde a todos, tá? Eu gostaria só de voltar lá no perito, no início que ele alertou sobre anilhas, que ele falou... Por gentileza, teu nome e tua cidade. Ayrton José Nogueira, Brasília. Obrigado, Ayrton. Eu gostaria de voltar lá quando o perito falou no tráfico de animais e na falsificação de anilhas e no números, que é muito grande, citando o trinca-ferro, o goleiro, que me deixou assim, um ponto meio negativo para nós, criadores. Por quê? Porque, lembrando que está sendo trabalhado constantemente melhoras para que isso não aconteça. E ele citou as anilhas de alumínio, e, em momento nenhum, ele falou, mostrou, mas não falou, que foi criado um mecanismo para que esse tráfico diminuísse realmente uma anilha nova, de aço, e isso aí inibiu muito, porque a anilha de alumínio abre, fecha, tal, mas hoje criou-se a anilha de aço, que realmente ficou muito melhor a verificação, impedindo esse tráfico. E isso é trabalho que está sendo feito, foi um pedido nosso lá atrás, inclusive, que eu acho que o IBAMA demorou a nos atender nesse sentido de melhorar esse trabalho. Essa anilha podia ser criada muito tempo antes e demorou por próprio impedimento do próprio IBAMA. Então, nós queríamos e queremos outra melhor ainda que impeça que fique realmente somente o cativeiro. É isso que nós queremos. Eu agradeço. Só lembrar isso aí. Muito obrigado. Próximo. Boa tarde a todos. Carlos Eduardo Franck, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, agradecer ao deputado. Muito obrigado. Meu nome é Alessandro, sou de Ribeirão Preto. Gostaria de falar com o Rodrigo, perito da Polícia Federal. Rodrigo, nós até buscamos a sua ajuda, se possível, porque nós passamos por uma situação muito difícil. Hoje nós trabalhamos assim com mistura genética. Então, esse criador tem pai e mãe de uma raça, eu tenho de outra raça. Então, eu procuro misturar essa raça com a minha. Eu conheço ele, às vezes, por um conhecimento de campeonato. Eu recebo uma ave dele. Ela entra em minha casa. Eu sou vistoriado por um perito ambiental que, às vezes, muitas das vezes, eles não têm nenhum conhecimento, E nós nos sentimos sem nenhuma forma de ação. Simplesmente, o que eles falam ali tem que ser respeitado, nós somos multados e ali acabou. Aconteceu fatos que... Eu recebi aves de outra pessoa, meu criatório é totalmente legal, e eu disse para a pessoa, para o oficial que estava me fiscalizando, falei, olha a minha relação, que nós temos hoje, uma relação, o senhor sabe muito bem disso, que nós temos um trâmite online, então, olha a relação minha, eu recebi essa ave há 2 dias atrás. Cabe aos senhores levar essa ave de quem eu adquiri, e responsabilizá-lo por isso. No entanto, eu não tenho nenhum aparelho para poder verificar a falsidade ou se é verdadeiro ou falso esse tipo de anilha. Não tenho nenhum instrumento de medição e não fui treinado por nenhum órgão ambiental ou federal para poder eu me defender. Por entanto, meu CPF hoje é negativado por esse tipo de ação. E eu não fui culpado, estou aqui disposto, porque a nossa criação, ela gera hotéis, combustíveis, pedágios e muitos outros. E nós estamos à disposição. Muito obrigado, senhor. Quem mais? A senhora. Nós temos que falar, nós não temos nenhum tipo de defesa contra nada. Adriane, de Goiânia. Eu estou aqui representando o deputado Thales Barreto, do estado de Goiás. Eu acompanho já a criação há mais de 20 anos
e acompanhar a luta dos passarinheiros a todo esse tempo. A gente tem sofrido com a falta de legislação específica, a criação de várias INs que, durante todo esse tempo, só vem retirando os direitos dos passarinheiros. Dentre essas alterações, acho que a principal dela, se o IBAMA se diz um órgão de preservação, como que ele quer limitar a quantidade de pássaros que um criador é permitido que ele crie? Hoje, na natureza, pode até ser que uma fêmea tire 2, 3 ninhadas por ano, ou que uma fêmea bote só 2 ovos. A nossa realidade, a realidade dos passarinheiros não é essa. Tem várias fêmeas que botam 3 ovos, a gente tira vários filhotes numa temporada, e, assim, limitar que cada passarinheiro, amador, no caso, tire apenas 15 filhotes por ano, né, do seu plantel todo, então eu acho que o IBAMA está saindo um pouco da sua parte, né? Ele não está preservando, e sim ele está contribuindo para a extinção. Porque se tem alguém que falhou nesse processo, não foram os criadores, porque os criadores tiram os filhotes. Foi o próprio governo que não consegue controlar o habitat natural dessas aves, que não consegue preservar as matas, que não consegue preservar as nascentes, que é o habitat onde os curió e os bicudos, que é a região pantaneira, onde eles, né, se localizam. Então, eu queria muito que, assim, vocês ajudassem no sentido de criar uma legislação que desse segurança jurídica para todos os criadores. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alex, sou de Goiânia. Como um senhor falou agora há pouco, o tráfico de animais hoje no Brasil e no mundo, ele é o 3º maior tráfico, perdendo apenas para o tráfico de drogas e armas. Temos claramente que a proibição do uso de drogas não resolveu, nem aqui no Brasil, nem no resto do mundo. Vemos também claramente que a proibição e comércio legal de armas não foi resolvido, nem aqui no Brasil, nem no resto do mundo. Por que será que a proibição da criação legítima, da criação legal de animais, viria a resolver alguma coisa? Ela simplesmente estaria aumentando o tráfico ilegal de animais e aumentando, assim, também a caça nos poucos ambientes domésticos que ainda restam no país. Então, assim, sou contra a PL 3264 e acho que a gente tem que dar um fim nisso, porque já vem há 4 anos sempre vindo em processo de votação e sempre trazendo angústia para os criadores, porque nós vivemos numa categoria que não temos um respaldo jurídico concreto. Hoje vivemos sobre ienes, viemos sobre legislações que não dão aos criadores, às pessoas que realmente trabalham e protegem o meio ambiente, um respaldo jurídico. Hoje, qualquer um de nós, criadores legais, e que somos apaixonados pelas aves, nós damos mais à nossa família, mais aos nossos animais do que à própria família. Então, assim, a gente tem que tentar trabalhar uma forma de legitimar ainda mais a criação comercial, a criação legal, dar mais ênfase aos criadores amadores, porque é claro que desde 2011 não houve nenhuma criação, não houve nenhuma abertura de nenhum criador comercial no país. Vejo relatos de vários criadores que vêm tentando abrir um criatório comercial para tentar entrar no ramo e comercializar suas aves, mas não consegue, porque ele é barrado em algum processo, durante o processo de licitação, durante o processo de abertura de criatório. Então, assim, temos que dar mais valor ao criador amador. O criador amador, hoje, ele faz muito pelo país e recebe muito pouco, tanto em valores monetários, quanto quanto incentivo, em elogio. A gente não tem incentivo nenhum como criação amadorista do país. É só isso. Obrigado a todos e obrigado a todos que estão aqui presentes. Nós temos a inscrição de um deputado e nós vamos fechar agora nessas últimas 3 aqui, porque vai começar a ordem do dia, nós vamos precisar ir para o plenário. Então, essas últimas 4 aqui, e aí encerra, porque nós vamos ter ainda as considerações finais e a gente tem que ir para o plenário, deputado. Senhor presidente Rodrigo, senhor vice-presidente Carlos Gomes, em seu nome cumprimentar toda a mesa. Eu sou o deputado Adriano do Baldi, de Goiás. Gostaria aqui de parabenizar o João Araújo, que é presidente da Federação de Goiás, o Ailton e o Altair, que é do clube. Eu
conheço a luta de vocês há muitos anos. Eu trabalhei há muitos anos ao lado do ex-deputado Sandro Mabel, que defendeu esta bandeira. Eu conheço na totalidade a maneira que vocês trabalham lá em Goiás. Pelo meu querido estado de Goiás, eu posso dizer sim e não à PL 3264. Conte com o meu apoio e vamos juntos buscar mecanismo para regulamentar as pessoas de bem, que, como foi dito aqui por outros parlamentares, que hoje criar passarinho é a mesma coisa de criar família, familiarizou. E, além disso, gera emprego e renda. Então, fica aqui o meu apoio, o meu carinho, para que a gente possa barrar essa PL 3264. Muito obrigado, presidente. Nós vamos fazer uma última rodada aqui rápido. Peço que todos sejam breves. O senhor primeiro. O meu nome é Edilson, de São Paulo. Eu queria contar aqui, eu tive há uns 20 dias atrás nos Estados Unidos, na cidade de Boston, estado de Massachusetts, distrito de Framingham. E lá, deputados, eu fui assistir um torneio de espécies brasileiras. Curió, bicudo, trinca-ferro e canário da terra. Por coincidência, essas aves que têm uma maior incidência em tráfico. E passei lá, agora é a segunda temporada. O ano passado eles já fizeram a primeira temporada. Então são americanos, brasileiros, cubanos, portugueses que gostam de pássaros, criam pássaros, importaram, a partir de importações aqui, estão criando lá e pegaram a cultura dos torneios. E eu confesso para vossas excelências que eu fiquei envergonhado de contar sobre esse PL 3264. Eu acho que eu ia arranhar a imagem do nosso país. Porque é inconcebível, é incompreensível como que uma convicção política ela pode ser tão contrária às convicções técnicas acadêmicas. Vai tão na contramão de uma coisa tão patente, tão óbvia. Mas, enfim, nós estamos aqui para discutir, para falar sobre isso, né? Os pontos prós, contras. Inclusive, lá é um país onde, como o professor falou, tem grandes felinos, são 6.000, professor. Só no estado do Texas, 2.000. Lá pode criar passarinho. Para criar os pássaros das espécies americanas, tem que ter uma licença. Os pássaros que não são americanos pode criar, vender à vontade, despachar de avião, sem GTA, sem documento nenhum, andar de carro, fazer qualquer coisa. Então, é a liberdade com responsabilidade. Eu acho que o que o pessoal quer aqui, muita gente quer, é transformar o criadouro dele num criadouro empresa. Pagar impostos, contratar funcionários, ter um CNPJ, ser um microempreendedor, ser um empreendedor e gerar divisas para o país. Tudo de acordo com que toda a legislação atual prevê e os tratados que o Brasil assinou propõem também. Então, minha palavra é essa. Muito obrigado. Excelências, me chamo Bruno, sou médico veterinário, professor, represento a Federação Ornitológica do Brasil. O nosso segmento é exclusivamente de pássaros domésticos, dos tais dos canários belga. E a nossa categoria, há muitos anos, reproduz esses animais em cativeiro. Os canários belgas são domesticados há mais de 5 séculos. São animais de companhia, são animais populares no mundo inteiro. Tem inúmeras canções, poemas, etc. e tal, dos famosos canários belgas e o seu canto maravilhoso. Na federação, a gente faz um trabalho sério, com práticas éticas, com médicos veterinários, com conceitos de preservação, de bem-estar desses animais, e nós só queremos o direito de continuar a nossa atividade preservando essas espécies já domesticadas há 5 séculos, continuar reproduzindo esses pássaros pelo trabalho de todos esses criadores que são apaixonados por isso. É só para isso que a gente gostaria aí da atenção de vocês. Muito obrigado. Meu nome é Luiz Paulo, sou do Rio de Janeiro e conselheiro no CONAMA. Estive com um deputado há uma semana atrás e eu queria trazer alguma informação extra que pudesse acrescentar aqui no debate do PL.
Primeiramente, a questão das anilhas. Houve uma grande produção de anilhas fora do padrão exigido pelo IBAMA, pela empresa que tem a licença do IBAMA para fazê-lo. Isso criou uma celeuma muito grande. O atual diretor de proteção ambiental do IBAMA detém todas essas informações, o Olivaldi, né, o Major Olivaldi, que era para estar aqui hoje, mas parece que não pôde vir. Então, a questão de anilha é uma questão muito mais profunda, que deve ser discutida com mais profundidade e que tem várias percepções que não foram colocadas aqui. Outra coisa, o CONAMA aprovou uma medida regulamentar para todos os estados do país, depois da Lei Complementar 140, que deu competência aos estados, que se faça hoje o exame de DNA para alguma das espécies, que são 98%, segundo o debate lá na CTBio, 98% do tráfico. Então, a questão aqui, eu acho que o debate não é tráfico. A questão aqui ela é meramente ideológica, ela é meramente filosófica, do animalzinho presinho ou do animalzinho solto. E aí, peço que tenham muita cautela, porque se a gente for aqui discutir só ideologia e filosofia, o país já está um pouco cansado e está bastante dividido por causa disso. Vamos prestar atenção nas questões técnicas, eu acho que é o mais viável. Pela ordem, nós temos os últimos três, aquele senhor e vocês dois. Meu nome é César Melo, sou aqui de Brasília e sou filiado à Sociedade Brasiliense de Ornitologia, que é uma entidade ligada à Federação Ornitológica do Brasil. Nós criamos nosso segmento, não é canário nativo, é canário oriundo há mais de 500 anos das Ilhas Canárias. E eu vou fazer apenas um comentário sobre a justificativa do PL. Manter canário em cativeiro é cruel, é imoral. Cruel será eu soltá-los, porque o estarei condenando à morte. E pior, imoral é o meu legislativo brasileiro, aprovar uma lei que me fará criminoso por ter que soltá-lo na... Senhor presidente, senhores deputados, desde 2008, essa casa vem acolhendo o pleito dos ornitólogos através da Frente Parlamentar Passarinheira. Desde então, o que os produtores pedem é a legalidade das anilhas, tá? E a seriedade em relação à fiscalização do IBAMA. Nada mais do que isso. Vários deputados já passaram à frente e acompanharam, junto ao IBAMA, pedindo que acabasse a negligência e que houvesse a desburocratização em relação da questão das anilhas. Esses produtores vêm há muito criando pássaros da maneira mais correta e mais séria possível, porque tratam esses animais como se fossem os próprios filhos. E não há sensibilidade pelos fiscais do IBAMA, pelos agentes de inspeção, que simplesmente vão até seus criatórios e não consideram várias questões apresentadas por eles em relação ao criatório. Como zootecnista, e tendo visitado vários criatórios em todo o país, os criatórios do Paraná, principalmente, está aqui o Nelson, antigo amigo, venho dizendo a vocês que essa casa vem debatendo com o IBAMA e pedindo seriedade, moralidade em relação às questões das anilhas desde 2008. A questão das anilhas é uma questão da Polícia Federal, concordo com todos aqui. Quem estiver ilegal, que pague por isso. Mas não vamos punir quem quer trabalhar de uma maneira séria, correta e é criador. São geradores de impostos, são geradores de empregos, na sua grande maioria, promovem um excelente trabalho, promove o cruzamento de raças e de espécies que poderiam estar em extinção no Brasil. E eles vêm mantendo. E quando esses animais são apreendidos pelo IBAMA, chega a faltar
inclusive a comida para mantê-los. O IBAMA não tem condição mais de manter esses animais apreendidos. Nós precisamos dar apoio total a esses criadores. Muito obrigado. Senhor presidente, nosso deputado Rodrigo, sempre prefeito de Bauru, na sua pessoa, cumprimento todos os demais componentes da mesa que organizou os trabalhos, os parabenizo. Eu gostaria aqui, nessa oportunidade, já finalizando as falas, destacar e parabenizar na pessoa do Sebastião Roberto, diretor da Cobrap, e do José Carlos Unego, presidente atual da Federação Brasileira dos Criadores de Pássaros, o trabalho realizado pelas entidades federativas, associativas, entidades do terceiro setor, que sempre foram parceiros do poder público e sempre desvalorizados nesse sentido. Essas entidades que sempre organizaram a sociedade civil, os criadores de pássaro, de modo a manter os cadastros sistematizados, atualizados, para que isso ficasse à disposição do poder público para fiscalização, e foram sempre muito desvalorizados. A gente percebe aqui hoje que a presença da sociedade civil organizada para os debates desse PL se faz possível pelo trabalho dessas entidades. São entidades em números centenários, em números, tratando-se aí do período de existência, entidades cinquentenárias, que lutam para manter o seu quadro associativo atualizado, que lutam para manter os seus funcionários em dia e são pouco valorizados como parceiros do poder público para manter essa atividade organizada e atualizada. Então, parabenizo o Sebastião da Cobrap, o José Carlos Unego da Febraps, e na pessoa deles estendo a parabenização a todas as entidades que se mobilizaram para que pudéssemos estar aqui hoje. É fato, todo mundo sabe, que o cadastro que hoje é administrado pelo IBAMA, o CISPAS, que regulariza aí os passeriformes da Ordem Silvestre, foi criado ao longo de décadas pelas federações, pela Febraps, pelas associações, mantido atualizado. O IBAMA assumiu isso no mesmo modelo, no mesmo padrão, e é com isso que hoje ele consegue manter organizada a nossa categoria. Então, eu quero destacar o trabalho dessas entidades, parabenizar as federações e os clubes, e que sejam aí sempre os parceiros do poder público para a gente manter a nossa atividade sempre forte e unida. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu indago aos expositores se querem complementar alguma das informações. Não? Rodrigo, para você novamente, que eu estou buscando muita ajuda em você, porque a nossa classe ela é pichada por esse tipo de ação e contravenção. Hoje nós temos aves que têm um banco genético cadastrado em um laboratório totalmente confiável, idôneo. Então eu hoje acredito que nós nem precisamos de anilhas mais para bicudo. Bicudo hoje, nós podemos comprovar que ele foi criado em cativeiro, ele tem seu pai e sua mãe totalmente em minha casa ou em a casa de algum amigo meu, pelo sangue. Então hoje nós já temos genotipagem, nós já temos comparação de pai e mãe, nós já temos um trabalho totalmente, e eu acho que isso pode te ajudar em algum trabalho para nos fortalecer. E o que nós queremos é não te dar trabalho, a gente legalizar a nossa criação e com tudo isso a gente eliminar esses criadores que picham a gente e deixam a gente nessa situação que encontramos hoje. E uma ajuda também com o pessoal da Polícia Ambiental, pô, porque tá difícil, meu CPF já era. Obrigado. Nós já encerramos. Eu quero só dizer que deixar um agradecimento especial aqui ao deputado Carlos Gomes, que foi o proponente dessa audiência pública. Dizer que todas as observações que foram feitas aqui serão levadas em consideração pela relatoria do projeto. O projeto não está em discussão em plenário, o projeto não tramita em regime de urgência, o projeto ainda está dentro de comissões. Então, nós vamos levar ao conhecimento da relatoria todas as questões que foram colocadas aqui. Eu acho que ficou evidente que o Brasil precisa separar o criador profissional do traficante, que deixou um rastro aí de destruição em relação a algumas espécies e que vira e volta e meia a gente ainda tem problema com
enfim, com o pessoal que vai com Arapuca, no meio do mato, enfim, separar as duas situações. O tráfico de animais no Brasil ainda existe, tá? É algo forte que eu acho que a Câmara dos Deputados tem que agir do ponto de vista de combater o tráfico, até para moralizar a situação, onde hoje você tem aqui criadouros registrados, enfim, com toda a situação, e que muitas vezes acabam sendo colocados na mesma situação do traficante. Não estou fazendo nenhum juízo de valor em relação ao projeto aqui, o projeto da deputada Sheridan. Existe relator nomeado em relação a isso. Apenas um dos convidados não está aqui presente, que é o IBAMA. O IBAMA foi convidado e não está com nenhum representante aqui presente. O IBAMA, tá? E eu gostaria de agradecer a presença de todos e declarar encerrada essa reunião. Agradeço mais uma vez a todos os expositores.